Bora mergulhar na ciência por trás das nossas ações do dia a dia? Hoje, com base no trabalho incrível de Charles Duhigg, a gente vai entender por que fazemos o que fazemos e, o mais importante, como é possível mudar. A gente vai fundo nas ideias centrais desse best-seller, que basicamente desvenda como os hábitos nascem e se transformam. Não só na nossa vida pessoal, mas também em grandes empresas e até em movimentos sociais. Para começar, vamos pensar um pouco sobre isso. Até que ponto aquelas pequenas coisas que a gente faz todo dia, quase sem pensar, acabam definindo quem a gente é de verdade? Certo. Para ilustrar o poder que um hábito tem, nada melhor do que uma história real, daquelas que parecem quase inacreditáveis. Essas são as palavras da Lisa Allen, descrevendo o que é chegar no fundo do poço. Um divórcio super doloroso tinha deixado a vida dela em pedaços. E foi aí que ela se tornou o foco de um estudo sobre mudança. Agora, olha só que impressionante esse contraste. De um lado, dívidas, sobrepeso, instabilidade total. Do outro, poucos anos depois, uma pessoa completamente transformada. Mas como? Como isso aconteceu? E o mais curioso é que a virada de chave não veio de um plano super elaborado, sabe? Não foi uma promessa de ano novo. Tudo começou com uma única decisão, tomada no desespero, numa viagem impulsiva para o Egito. Num quarto de hotel no Cairo, ela estava tão perdida que tentou acender uma caneta achando que era um cigarro. Naquele momento de colapso total, ela se agarrou a um único objetivo, uma meta. E mal sabia ela, mas esse seria o primeiro passinho para reescrever a vida inteira dela. E aí que fica a grande pergunta, né? Como é que a mudança de um comportamento, um só, como decidir fazer uma caminhada, pode criar um efeito dominó e transformar todas as outras áreas da vida de uma pessoa? A resposta para isso, gente, está na nossa cabeça. É um padrão neurológico bem simples que os cientistas apelidaram de loop do hábito. É a engrenagem que move quase tudo o que a gente faz. Todo santo hábito, seja ele bom ou ruim, segue esses 3 passos. Primeiro tem a deixa, que é o gatilho. Depois vem a rotina, que é a ação em si. E por último, a recompensa, que é o que faz o cérebro pensar, gostei disso, vamos repetir. Um exemplo clássico disso foi como a Pepsodent fez todo mundo nos Estados Unidos escovar os dentes. Eles foram geniais. Identificaram a deixa que todo mundo sentia, aquela película nos dentes, e prometeram uma recompensa que todo mundo queria, um sorriso lindo e hálito fresco. Pronto, um hábito nacional foi criado. Só que tem um pulo do gato aí. O loop sozinho não basta. O que realmente faz a roda girar é o anseio. O cérebro começa a antecipar a recompensa, a desejar aquela sensação boa. E é essa vontade que trava o hábito no modo automático. E o legal é que, quando a gente entende essa mecânica, a gente ganha uma ferramenta poderosíssima para mudar o que quiser. Não é sobre ter uma força de vontade de ferro, é sobre ser mais esperto que o hábito. E aqui está a regra de ouro. E ela é bem simples, na verdade. Você não precisa lutar contra a deixa ou contra o desejo pela recompensa. Você mantém os dois e só troca a rotina que fica no meio do caminho. Olha só esse exemplo, que é super comum. A deixa, 3 da tarde, bate aquele tédio. A recompensa que o cérebro quer? Uma distração, um pouco de socialização. A rotina antiga era atacar um cookie. Sabendo disso, dá para colocar uma rotina nova, tipo ir conversar 5 minutinhos com o colega. A recompensa é a mesma, mas sem as calorias. Mas isso vai além. Porque alguns hábitos, eles são tipo super hábitos. Eles têm o poder de criar um efeito dominó, de sair transformando tudo ao redor. A história da Alcoa, uma gigante do alumínio, é sensacional. Quando o Paul O'Neill virou CEO, na primeira reunião com investidores, ele não falou de lucro, ele só falou de segurança no trabalho. O pessoal de Wall Street achou que ele era maluco, literalmente. E o resultado foi simplesmente impressionante. Ao focar em um único hábito, a segurança, o O'Neill não só revolucionou a cultura da empresa, como o valor de mercado dela cresceu em, 27 bilhões de dólares. E essa história ilustra perfeitamente o que são os hábitos angulares. São pequenas vitórias, pequenos ajustes que acabam desencadeando uma onda de outras mudanças positivas. Para Lisa Allen foi exercício, para Alcoa foi a segurança. E essa lógica não se aplica só a pessoas e empresas. Ela ajuda a explicar como sociedades inteiras conseguem mudar.
O famoso boicote aos ônibus de Montgomery, um marco na luta pelos direitos civis, deu certo porque ele usou a mecânica dos hábitos sociais. Começou com a força dos laços de amizade com a Rosa Parks, se espalhou pelos laços mais fracos da comunidade e se firmou quando o movimento criou novas rotinas, como as caronas organizadas, para substituir o hábito antigo de pegar o ônibus. Então, no fim das contas, é isso. Desde a coisa mais simples, como escovar os dentes, até os grandes movimentos que transformam o mundo, a nossa vida é guiada por essa força silenciosa que é o hábito. E a grande lição que fica é que os nossos hábitos não são o nosso destino, eles são só padrões. E padrões podem ser entendidos, desmontados e reconstruídos. A gente só precisa fazer isso de propósito. A mudança é totalmente possível. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Qual seria aquele único hábito, talvez um bem pequeno, que se fosse mudado poderia começar um efeito dominó positivo em todas as outras áreas da sua vida? A resposta pode ser bem mais simples do que a gente imagina.